Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus a todos. Que Deus possa abençoar você de forma poderosa. Irmãos, hoje, nesse dia de sábado, nesse final de semana, nós vamos meditar sobre a esperança. E eis aí um tema muito claro nas Escrituras, é a esperança. Inclusive, a Bíblia coloca o povo de Deus como um povo que tem esperança. Na verdade, biblicamente falando, a partir de Deus, nós podemos afirmar que o único povo que tem esperança e que deve ter esperança e uma expectativa boa e positiva de futuro se chama o povo de Deus. Nenhum povo da terra, nenhuma raça, nenhuma etnia tem esperança e uma expectativa positiva e uma esperança viva que não seja o povo de Deus. Por quê? Porque nós já sabemos, do resultado final. Nós lemos a última página da Bíblia, como disse um grande evangelista e servo de Deus. Portanto, hoje nós vamos falar sobre a esperança, olhando a partir de Pedro, na sua primeira carta, e eis uma palavra que traduz bem a carta de Pedro, a carta de Pedro, um dos temas principais é sobre a esperança, Deus, Cristo como sendo a viva esperança. E amanhã nós vamos ver os fundamentos da esperança com o apóstolo Paulo. Nós vamos ver a partir da ressurreição. Então, esse final de semana é um tema interessante, um tema sobre a esperança. Então, eu quero ler com você o nosso texto, de onde nós vamos tirar as verdades aqui sobre a esperança, e está lá em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo 1, verso de 1 a 7, diz assim: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos estrangeiros da dispersão, no ponto da Galácia, da Capadócia e da Ásia e da Bitínia, eleitos segundo a presciência de Deus Pai, na santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz vos seja multiplicado. Verso 3. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá o seu valor, guardada no céu para vós. Verso 5. Pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação, preparada para se revelar no último tempo. Nisto vos exortais, ainda que no presente, por breve tempo, se necessário, sejais entristecidos por várias provações. Essas provações são para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, redunde para a glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Vamos orar. Bendito Deus, que essa palavra traga fé, arrependimento ao nosso coração e esperança. Pedimos o Teu Espírito Santo na pregação e na compreensão das verdades. Nós te rogamos, te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, o apóstolo Pedro, escreveu essa carta em um contexto muito interessante, muito pertinente para o momento que nós estamos vivendo e para momentos de dificuldades que nós muitas vezes passamos ou até então estamos passando. Não só por conta dessa pandemia, que pode evidentemente trazer prejuízos financeiros, dificuldades financeiras, dificuldades na saúde, como em qualquer outro momento, nesse mundo, nessa terra. Ele escreveu essa carta, como diz aí bem no início, verso 1, para cristãos que estavam dispersos, cristãos que estavam espalhados por vários lugares do mundo ali, no contexto ali do Oriente. Então ele escreveu para esses cristãos, e evidentemente que isso se aplica a nós. E esses cristãos que Pedro está escrevendo, eles estavam passando por dificuldades também, passando por momentos difíceis, por momentos de provações, e Pedro inclusive reconhece isso, dizendo que eles podem estar entristecidos, porque eles estão passando por perseguições por causa da fé deles, por momentos de dificuldades que surgem em qualquer momento, em qualquer circunstância. Então Pedro endereça essa mensagem a eles. Por isso que é uma mensagem de esperança, porque Pedro irá propor aqui para todos nós muitas coisas e muitas verdades que devem trazer esperança ao nosso coração. E é sobre isso que nós, então, desejamos falar. Uma palavra que traga consolo, uma palavra que nos traga esperança, que nos lembre
da palavra e das promessas de Deus. E a primeira parte que eu quero destacar com os irmãos nessa mensagem do apóstolo Pedro é justamente que Pedro aponta o lugar da esperança. Então, onde está a nossa esperança? Onde está a nossa expectativa? O cristão deve esperar de quem? O cristão deve depositar sua confiança em quem? O apóstolo Pedro diz que a esperança do cristão está em Deus. Isso é visível no verso 3. Ele diz, bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança na ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. E lá no verso 21, do mesmo capítulo 1 de 1 Pedro, ele diz assim, o verso 21, porque neles credes em Deus, que o ressuscitou dentre os mortos e lhes deu glória para que a vossa fé e esperança estivessem em Deus. Ou seja, vocês creram em Cristo, Deus o ressuscitou dentro dos mortos, para que vocês tivessem fé e esperança em Deus. Então, a nossa esperança é em Deus. Por isso que nós não projetamos uma esperança em governos. Por isso que nós não projetamos uma esperança no homem, em um partido político, em qualquer outra coisa terrena. Claro que nós torcemos, oramos e evidentemente até temos uma fé de que as coisas podem melhorar dependendo da circunstância, mas nós não nos prostramos diante disso, nós não temos uma perspectiva escatológica de pensar que os homens, um partido, qualquer circunstância vai resolver todos os problemas da humanidade. Que então irá ter um reino de paz, que a pessoa tal, fulano tal, governo tal, cientista tal, conhecimento tal, vai trazer redenção a todos nós. Essa é a ideia, né? Então a ideia aqui é que quem pode trazer redenção, a ideia de que quem pode trazer uma esperança, quem pode corrigir todas as coisas, quem pode trazer justamente uma justiça, um reino de justiça, de bondade e misericórdia, onde o leão pastará junto com a ovelha, essa pessoa se chama o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, a nossa esperança e a nossa confiança escatológica, quer dizer, para o fim de tudo, ou para justamente um reino de justiça, de igualdade e de bondade, a nossa expectativa está em Deus. Isso você é chamado para crer dessa forma e assim você então deve crer. Nossa esperança está em Deus, naquele que nunca falhou, naquele que não mente e naquele que é bom o tempo todo e sabe de todas as coisas. Então nós temos essa expectativa, nós temos essa esperança em Deus. É isso que Pedro então leva esses cristãos, passando por momentos de dificuldades também. Pedro quer que eles olhem. Pedro diz, olhem para Deus, olhem para a esperança viva. E é isso que eu quero apontar para você. Porque a perspectiva aqui de Pedro, meu amado irmão, nessa descrição, né, nesse momento de dificuldade, nesse momento de dispersão, Pedro diz, olha para esses cristãos e diz assim, vocês são estrangeiros. Em outras versões, vocês estão forasteiros. Ou seja, o terreno, a morada e a pátria de vocês não é nessa terra. E essa é uma descrição que cabe justamente a todo cristão. Você e eu, você cristão, você é um forasteiro. Ou seja, você está só de passagem. Você está passando por um tempo nesse mundo. E por isso que, evidentemente, a Bíblia nos coloca para olharmos para o céu. Porque isso tudo aqui passa. Por isso que a Bíblia diz que o nosso amor e o nosso coração não deve estar nessa terra. Porque isso tudo vai passar, isso tudo perece. Nós somos chamados para uma herança, como diz o apóstolo Pedro, incontaminável, que não perece. Então nós somos forasteiros, nós estamos apenas de passagem nesse mundo. Assim a Bíblia nos coloca. Eu acho muito interessante a oração de Jesus pelos discípulos, lá em João 17, Jesus então está orando, né, fazendo aquela intercessão pelos discípulos, né, quer dizer, pelos cristãos. Justamente essa oração chega até todos nós, né? Então Jesus diz assim, quando está orando a Deus, se referindo aos discípulos, diz assim, eles não são do mundo, como eu também não sou. Então Jesus aqui, né, faz essa afirmação, o que Pedro está também falando, né? Quer dizer, anos depois, Pedro diz assim, vocês são forasteiros, Jesus já tinha dito, vocês não são desse mundo. A pátria de vocês
não é desse mundo. Então nós estamos aqui só de passagem. E por isso que esse mundo vai nos entristecer. Pedro está dizendo isso aqui no texto que nós lemos, né? Pedro diz aí, ó, no verso 6, vamos ler, né? Diz assim, ó, nisso vos exultais, ainda que no presente, quer dizer, nesse momento, por breve tempo, se necessário, seja entristecido por várias provações. Então, né, essa ideia de se entristecer é justamente as provações. É um momento que nos traz angústia. Então isso faz parte do pacote. Quer dizer, isso faz parte desse mundo. Isso faz parte desse momento, meu irmão. O mundo nos traz aflição. A Bíblia coloca esse mundo, né, como sendo um mundo caído, que geme. Um mundo que então produz dores. Então por isso que nós vamos ter sim dificuldades, passar por momentos difíceis, passar por pandemias, preocupações, dores físicas, perseguição, né? Enfim, inúmeras dores vão chegar até a nossa tenda. Inúmeros momentos difíceis vão chegar, já chegou, já passamos. Então Pedro está dizendo assim, olha, isso é necessário, ou seja, vocês vão passar por esse momento, vocês vão passar por essas dificuldades. Mas olha essa palavra que ele usa, por breve tempo. Então isso significa dizer que haverá um ponto final. Haverá aquele momento que você não vai sentir mais aquela dor de cabeça. Haverá aquele momento em que seu peito não vai estar apertado. Haverá aquele momento que você não estará mais deprimido. Haverá um momento em que você não estará mais cansado. Haverá um momento em que você não será tomado pela falta de sono, pela preocupação com seus filhos, com seus netos. Haverá um momento em que essas dores findarão. Haverá um momento em que nós iremos passar por essa pandemia. Haverá um momento em que nós iremos passar pelas dificuldades econômicas. Haverá um momento em que nós, então, vamos dar um ponto final a todas as dores desse mundo. Pedro está dizendo, haverá um ponto final. Isso não vai durar para sempre. Será por breve tempo, essas provações, essa tristeza, essa angústia, essa ansiedade, essa solidão, essa tristeza por inúmeras coisas. Então, haverá um ponto final. E você, cristão, deve olhar para isso dessa forma. Haverá um tempo em que Deus colocará um ponto final na história. E Pedro está dizendo isso, né? Olhem para essa promessa. Olhe para essa esperança. E por isso que Pedro diz, olha, vocês foram gerados de novo. Vocês nasceram para vencer. É isso que a Bíblia diz. Está aí no verso 3 e 4 do texto que nós lemos, ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incontaminável que jamais perecerá ou perderá seu valor, guardada no céu para vós. Então Pedro está dizendo assim, ó, você cristão, você que nasceu de novo, né? Que a Bíblia fala desse novo nascimento, desse nascer de cima, daquele que creu e foi transformado. Você então, a partir desse momento, você então foi gerado para herdar de Deus a promessa. Para herdar de Deus um novo céu e uma nova terra e um novo corpo glorificado. Então você está sendo gerado, você foi gerado para vencer. E essa é a imagem que a Bíblia diz dos cristãos. A imagem que a Bíblia diz dos cristãos. Meu amado irmão, nós muitas vezes não fazemos ideia de o lugar que o cristão está em Cristo. Então por isso que o cristianismo é tão urgente. Por isso que o cristianismo é tão necessário. Não dá para deixar para depois. Não dá para voltar para Cristo depois, quando der tempo, quando as coisas apertar. Não dá para voltar. Não dá para esperar isso, porque o cristianismo é urgente. É a tarefa que você deve fazer o mais rápido possível. É investigar se você está em Cristo realmente. Se você creu, se você está afastado, volte. Se você não é um cristão, receba Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Porque o lugar que Deus então coloca você é um lugar de triunfo. Pedro está dizendo isso. Olha, vocês então são guardados pelo poder de Deus. Há uma herança que está guardada no céu para vós. Então Pedro está falando que o cristão nasceu para triunfar, para vencer. Eu quero ler um texto lá em 2 aos Coríntios,
que é o apóstolo Paulo falando dessa esperança. Se você quiser acompanhar comigo, está aí 2 Coríntios capítulo 5. Né? O título do texto diz A Esperança do Crente. Então diz assim, 2 Coríntios capítulo de número 5, do verso 1 ao 8. Sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, mas eternas nos céus. Já continua a leitura. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, sabemos que se nós então perdermos essa habitação, ou seja, se a morte chegar a todos nós então temos da parte de Deus uma morada eterna. Ou seja, o cristão não está perdido. O cristão não está em ruínas. Mesmo quando o maior mal desse mundo chega até ele, né? Quer dizer, o maior mal no sentido daquilo que todos irão passar, se assim Deus permitir, né? Se assim Deus permitir, porque ele pode voltar, e evidentemente os vivos serão arrebatados. Mas então ele diz, se isso se desfizer, se isso ocorrer, nós temos uma garantia. Continuando. Verso 2. E por isso também gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação, que é do céu. Porque estando vestidos, não seremos achados nus. Verso 4. Pois também nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados. Não porque queremos ser despidos, mas revestidos para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, quem para isto mesmo nos preparou foi Deus, o qual nos deu o penhor do Espírito. Pelo que estamos sempre de bom ânimo, sabendo que enquanto estamos presentes no corpo, estamos ausentes do Senhor, andando por fé e não por vista. Temos, porém, confiança, preferindo deixar este corpo e habitar com o Senhor. Quer dizer, Paulo fala dessa expectativa de habitar com Cristo. Amanhã, quando nós vamos falar sobre os fundamentos da graça, lá em 1 Tessalonicenses, nós vamos falar dessa expectativa, dessa vinda de Cristo. Então, Pedro então está apontando para essa expectativa, como o texto aqui está propondo para todos nós, de que esse cristão, então, ele é gerado novamente para uma viva esperança, de que ele é gerado para esse triunfo, e ele só aguarda, né, esse momento triunfante, onde o Senhor virá buscá-lo para a glória. Então, Pedro aponta essa ideia nesse texto, e o que é interessante é como Pedro diz assim, olha, vocês foram gerados para uma viva esperança, e vocês também são guardados pelo poder de Deus. Eu quero dar ênfase a isso aqui, meu amado irmão. Está aí, no verso de número 5. Pedro diz, pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé. O que isso significa? O que Pedro está dizendo? Ora, Pedro está dizendo assim, vocês foram gerados novamente, quer dizer, vocês creram em Cristo, foram transformados, vocês têm uma viva esperança, Deus não só garante essa salvação, todo aquele que crê em mim não perece, mas terá a vida eterna. Então você tem essa garantia, e Deus então sustenta você. O poder de Deus te guarda. O poder de Deus então está sobre você. O poder de Deus então te preserva. Então você não só entra no descanso de Cristo, você não só encontra a salvação, mas o próprio Deus e o poder de Deus preserva você para aquela salvação. Então ele garante não só a salvação, mas ele garante essa chegada à salvação. Assim a Bíblia descreve o cristão, aquele que está em Cristo, que já passou da morte para a vida e não entrará em condenação. Então olha que garantia, olha que esperança, olha que momento espetacular, olha que afirmação é essa. Eu gosto desse texto, que é lá de João, capítulo 10, verso 28. Deixa eu abrir aqui para ler para você. João, capítulo 10. João, capítulo 10, verso de número 28 e 29. O Senhor Jesus, referindo-se às suas ovelhas, quer dizer, aos seus filhos, aos cristãos, ele diz: eu dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém pode arrancar das minhas mãos. Meu Pai
que as deu a mim é maior do que todos. Ninguém pode arrancá-las da mão dele. Então Jesus está dizendo, olha, as minhas ovelhas estão na minha mão, no meu aprisco. Ninguém pode arrebatar. Então é o próprio Deus falando isso, né? Então ele está garantindo, está preservando. Pedro está dizendo, olha, vós sois guardados pelo poder de Deus. E o que significa isso? O que significa isso, meu irmão? De uma forma muito prática, é que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem o presente, nem o porvir, nenhuma criatura no céu e na terra pode te separar, pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ou seja, nada pode quebrar essa aliança que foi feita em sangue. Nada pode quebrar essa promessa. Assim as Escrituras apontam. Então olha a importância de você estar em Cristo. Olha a importância de você se arrepender e voltar para debaixo da aliança. Olha a importância de você se certificar se você nasceu de novo, se você realmente creu e se você então está em Cristo, porque essa palavra se aplica justamente aos cristãos. Pedro está escrevendo aos cristãos. O apóstolo Paulo, nesse texto que eu acabei de falar, que é lá em Romanos 8, né, que nem a morte nem a vida, nada pode separar do amor de Deus, ele está falando justamente para aqueles que estão em Cristo. Então, esse é um assunto que não dá para deixar para depois. Porque para você ter essa viva esperança, como diz o apóstolo Pedro, você tem que ser gerado de novo. Então você, por exemplo, que não é da igreja, você que tem acompanhado os trabalhos, né, que tem evidentemente um apreço pelo cristianismo, a Bíblia nos chama ao compromisso com Deus, a colocarmos a nossa vida aos pés de Deus, a confessarmos, a reconhecermos que somos pecadores, falhos e necessitamos dele, e a segui-lo. Segui-lo quer dizer buscar a Cristo e andar debaixo da obediência da sua palavra. Isso é o que faz com que você, por meio de Cristo, por meio do arrependimento, então encontre essa palavra e essa esperança e essa expectativa vindoura e essa esperança viva, como é isso que o apóstolo Pedro está apontando. Então, se nós somos guardados no poder de Deus, se nós então temos essa esperança viva, se essas promessas e essas palavras se aplicam a todos nós cristãos, qual a implicação disso? Ou seja, o que isso deve fazer com que nós então possamos nos comportar, ou seja, qual a nossa postura diante dessas promessas, diante dessa viva esperança? O próprio apóstolo Pedro, aí no texto que nós lemos, ele aponta, né? Qual é a nossa postura, o que isso implica, qual a consequência direta e prática que isso deve proporcionar à nossa vida. Então, a primeira é uma postura de redenção. Redenção no sentido de se prostrar diante de Deus e bendizê-lo. Quer dizer, adoração. É o que diz o verso 3. Ó. Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos gerou para uma viva esperança. Então, Pedro aqui bendiz. Ele diz, o Senhor seja louvado. O Senhor seja exaltado. Então essa deve ser a nossa postura diante, evidentemente, dessa esperança que nos chega por meio da palavra. Nós devemos adorar a Ele, louvar a Ele, agradecer a Ele, servir a Ele. Por quê? Porque nós somos então levados a essa vitória. Deus então garante essa vitória. Ele nos traz esperança, então nós devemos adorá-lo. Nós devemos bendizê-lo. Então, o que isso implica para todos nós? Paz interior. Ou seja, isso deve trazer paz. Pedro está consolando esses cristãos. Pedro, então, está escrevendo para as pessoas que estavam passando por momentos de dificuldade e tribulação. E Pedro tem por objetivo apontar as promessas, trazer esperança, quer dizer, consolar. Então, isso deve trazer consolo, isso deve trazer paz interior. Jesus disse lá em João 8,12. Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue não andará em trevas. Então o mundo pode estar em trevas, tudo escuro, terreno, no sentido humano, nós não podemos ver luz. Nós não podemos ver uma luz no fim do túnel, uma vacina, um medicamento eficaz, assim nós não podemos ver uma saída. Estou usando aqui o contexto, né, desse momento, mas você pode aplicar isso a qualquer outra coisa. Nós não podemos ver nenhuma perspectiva, nenhuma luz no fim do túnel. Tudo pode estar em trevas. Mas a promessa de Deus é que nós temos luz interior.
Nós temos luz dentro. Por quê? Porque nós temos a luz do mundo, que é o próprio Cristo. O apóstolo Paulo diz lá em Filipenses 4, verso 7, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará a mente e o coração de vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a paz interior. Essa esperança nos traz paz, porque nós sabemos que Jesus está no controle da história e que não importa onde estejamos, quer na vida, quer na morte, nós estamos com Cristo. O viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. Essa foi a afirmação do apóstolo Paulo. Ou seja, não importa onde estejamos, quer no plano terreno, quer no plano celeste, quer passando por momentos de dificuldades, quer passando por momentos de abundância, Cristo é suficiente. Aonde Ele estiver é o lugar seguro. Não importa qual momento ou qual circunstância nós podemos estar. Cristo é o nosso ponto de segurança, é o nosso porto seguro. Então, isso deve trazer paz interior. Isso deve trazer esperança ao nosso coração. Eu lembro de uma propaganda que está passando aí na TV, né? É do Banco Bradesco. E eu acho interessante como a mulher da propaganda, ela afirma com uma segurança tão grande. Ela diz assim: aguente firme, isso vai passar. Então, olha que segurança, né? Uma pessoa consegue transmitir numa propaganda: aguente firme, isso vai passar. Ora, é justamente isso que Pedro está falando. Por breve tempo vocês serão entristecidos, mas será por breve tempo, isso terá um ponto final, ou seja, isso vai passar, essas dores irão passar, ou seja, isso deve trazer esperança ao nosso coração. Essa esperança, esse conjunto de textos que nós lemos hoje, que Pedro então escreveu, isso deve também ter uma aplicação prática na nossa vida. Isso deve nos levar a ter uma vida santa. Porque se você então creu na promessa, se você então vive nessa expectativa, se você foi gerado de novo para essa viva esperança, então isso deve levar você a ser uma pessoa obediente a Deus, a viver como alguém que diz que creu, viver como alguém que se diz cristão, como alguém que tem essa expectativa, como alguém que tem essa expectativa do futuro, como alguém que tem essa esperança. Então, assim deve ser a sua e a minha vida. Alguém que vive nessa expectativa, num santo procedimento, vivendo de forma obediente a Deus. Isso também deve levar a todos nós à maturidade, meu amado irmão. Que maturidade? Essa consciência que Pedro então está falando. Ele está dizendo assim: olha, em breve tempo vocês serão entristecidos. Ou seja, Pedro está dizendo assim: olha, claro que haverá tribulações, claro que haverá momentos difíceis, claro que haverá problemas, enfermidades, dificuldades, enfim, haverá dores. Então nós olhamos para isso tudo, para problemas, para dificuldades, sabemos que não é fácil, né? Não é fácil, né, falar de dentro da tribulação, mas a Bíblia nos chama para esse amadurecimento, para a ideia de nós olharmos para isso tudo e dificuldades e momentos que pessoalmente podemos estar vivendo em todos os sentidos, na família, no ministério, no trabalho, olhar para isso tudo e dizer assim: isso faz parte. Sim, isso faz parte, mas Deus está no controle. Nós temos uma esperança, né? Há esse momento de dificuldade, mas será breve. Então isso deve trazer uma consciência ao nosso coração. Quero concluir, meu amado irmão, falando dessa esperança, falando de Cristo, da sua suficiência. Para você que não é da igreja, Jesus então faz um convite e diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Todos aqueles que vão a Cristo encontram alívio. Essa é uma verdade. Todos aqueles que vão a Cristo encontram alívio. Então eu quero falar desse alívio, dessa esperança que você encontra em Cristo. Para você que é da igreja, para você que é um cristão, sabemos que como os discípulos ali no barco, né? Muitas vezes as ondas vêm e nós ficamos, né? Mestre, não importa que nós podemos perecer, ou seja, nós ficamos preocupados, desesperados, até questionamos a Deus, mas que nós possamos olhar para a palavra, nós possamos olhar para as promessas, que nós possamos olhar para o futuro, para a última página da Bíblia,
que nós possamos olhar para o último capítulo da história, que está muito bem narrado nas Escrituras, porque aquele é o nosso futuro. Que Deus então nos guarde, que nós possamos, como Pedro disse, nos consolar, nos exortar uns aos outros. Então, que Deus abençoe. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém.